Bom dia, senhores. Estou fazendo esses vídeos aqui, esse vídeo, na verdade, aqui para vocês. Eu não vou ficar citando o nome, mas tem um sujeito aqui, parceiro nosso do grupo, que fica entrando vendido quando não é para entrar vendido. Não tem contexto nenhum de venda, mas o cara acha que o trem subiu muito e quer acertar uma correção. Então, vamos lá. Por exemplo. Aqui eu estou no gráfico diário da Gerdau, tá vendo? GGBR4 1D da plataforma Profit. Vou tirar meus estudos aqui, né? Então, para a gente ver, ó, por exemplo, vamos ver, vamos colocar até no gráfico semanal que a gente consegue ter uma ideia melhor aqui do que aconteceu, né? Então, ó, 2019, a Gerdau estava subindo um tanto, né? Veio o crash lá da pandemia, isolamento e tal, não sei o que, o trem despencou, certo? Aí o que vai acontecer? Aonde que a gente entra num contexto de um retorno aqui? A gente precisa ter um chamado pivô. O que é um pivô? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Desenhar fica mais fácil do que as ferramentas da... Ó, aqui, ó, a gente tem uma queda muito grande, certo? Aí depois, aqui a gente tem uma pequena alta, certo? Podemos considerar até aqui ser um pouquinho mais conservador. Aí ele desceu de novo e agora ele subiu, certo? Então, existe um cara chamado Elliott, né? Existe, né? Já morreu. Que ele fala que o mercado ele anda em ondas, né? Então a gente teve uma onda de baixa e a hora que ele está subindo aqui, ó, não dá para a gente comprar ainda, porque a gente não sabe se isso daqui é uma correção dessa descida ou se é realmente uma volta. Então o Elliott ele fala o seguinte: o mercado ele anda assim, ó, sobe, corrige, sobe, corrige, certo? Quando ele faz esse fundo aqui, ó, eu não posso vender aqui ainda, porque eu não sei se isso aqui é uma correção dessa perna de alta aqui para ele continuar subindo, certo? Ou se realmente ele vai começar a descer agora. Então, quando que eu posso... Opa! Não era isso que eu queria. Aí, voltou. Então, eu não posso vender aqui ainda. Então, quando eu quero uma correção, eu tenho que ver o seguinte, ó, por exemplo, caiu, certo? Eu tenho que esperar uma correção e eu tenho que esperar uma nova perna de queda, certo? E a hora que ele romper essa perna aqui, ó, certo? Eu posso entrar vendido aqui, ó, certo? A hora que chegar nesse preço aqui, beleza? Então, a Gerdau aqui, por exemplo, no gráfico semanal, repara só, ela está numa subida. Essas linhas que eu tenho aqui, ó, na plataforma, elas são, essa daqui é a média de 200 períodos, que está praticamente na horizontal aqui, significa nos últimos 200 dias, ela está praticamente mantendo esse preço, né? Passa um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas não dá para saber muito o que vai fazer. Aqui, deixa eu tirar essas linhas aqui, ó. Aqui a gente tem, essa daqui é a linha de 20 períodos, certo? Então, na minha configuração aqui, ó, ela fica verde quando ela está subindo, ela fica vermelha quando ela está descendo. Quando ela está subindo, os gráficos, o gráfico aqui ele é formado por candles de alta verde e candles de baixa preto. Quando ela está descendo, os candles de baixa ficam vermelhos e os candles de alta ficam brancos, tá? Por que isso? Qual que é a regra que a gente segue? Quando a média está verde, ou seja, os candles estão verdes e pretos, eu não vou pensar em venda, eu só vou pensar em compra. Só que eu preciso ter um ponto de compra, certo? Não vou sair comprando a qualquer preço ali só porque está verde. E a mesma coisa, a hora que a média está vermelha, eu só vou pensar em venda, eu não vou pensar em compra ainda, certo? Mas é que o gráfico semanal é muito comprido. Se a gente colocar no gráfico de um dia, por exemplo, aí você já vê um pouquinho melhor, tá? Beleza?
Então, a gente tem ainda aqui a média amarela, seria a média de 8 períodos, que ela é mais curta ainda, certo? Então, eu não faço, é só para ter mais segurança na operação, eu não faço nada contra essa daqui, de jeito nenhum, certo? Média de 8, se ela está descendo, eu só penso em venda, se ela está subindo, eu só penso em compra, beleza? Por que que tem as duas aqui, ó, por exemplo, as três, na verdade? Para eu ver o contexto. O melhor contexto de todos é pensar num movimento a favor das três, certo? Então, por exemplo, pensando no diário, dá uma olhada aqui, ó, um pivô que a gente teve aqui, ó, dá uma olhada. Teve uma perna de alta, teve uma correção e ele voltou aqui para cima, certo? O ideal seria se ele tivesse rompido mais aqui, né? Esperar romper esse ponto máximo aqui, ó. Dá uma olhada, foi aqui, ele até rompeu, né? Mas no mesmo dia ele rompeu e já acabou voltando, certo? Mas tudo bem, depois que ele foi, beleza? Mas dá uma olhada, nesse contexto aqui, ó, a hora que ele fez esse pivô, deixa eu só mudar a cor aqui, a espessura para não atrapalhar muito a visão, ó, ele veio aqui, corrigiu e continuou subindo. Não foi uma subida tão da hora assim depois, né? Mas ele ficou um tempo aqui. E aí, numa dessa, eu coloco meu stop aqui, ó. Certo? Então, você precisa analisar também esse stop, se ele é bom em relação ao risco-retorno depois, para a gente ter dessa operação, certo? Depois disso, o que a gente faz? A gente traça um alvo, certo? Um alvo muito conservador é 1 para 1 no risco. Como assim? Eu vou medir, quer ver? Eu vou fazer um retângulo, fica mais fácil de visualizar. Se a minha entrada era aqui, nesse ponto, nesse preço, e o meu risco era até aqui, certo? Então, significa que eu estava disposto a comprar por 16,20 e eu estava disposto a tomar um stop de 13 e até 13,11, vai, 13,10 se ele chegasse ali. Quer dizer, eu estava disposto a tomar um risco de R$ 3 por ação, certo? Significa que eu pretendo ganhar quanto, então? Ó, eu pego esse mesmo retângulo, eu pretendo fazer um risco, então, olha só, de os mesmos R$ 3, certo? Nesse caso aqui, eu vou ver o lote que eu vou entrar, por exemplo, você fala, não, eu acho que sobe mais, eu acho que tem potencial para mais, ela nem chegou na máxima histórica, a Gerdau vai exportar muito com o dólar caro desse jeito, eu acho que vai ser muito bom para ela. Beleza, você pode até continuar, mas aí para tirar um estado emocional aqui da operação, você pode fazer um chamado, uma chamada realização parcial. O que é isso? Se eu entrei com 200 ações, por exemplo, certo? Eu vou vender 100 aqui, ó. Beleza? Já vendo 100 aqui e a outra eu trago ou no mínimo para o 0 a 0 ou você vai acompanhando. Conforme ele vai fazendo, ó, a gente pegou um pivôzão aqui, ó, tá vendo? Mas você tá vendo que ao longo do prazo aqui, ó, do tempo que está passando, a gente tem outros pivôs menores aqui, ó. Dá uma olhada, ó, aqui, ó. Olha um pivôzinho aqui, ó. Certo? Olha outro pivôzinho aqui, ó. Beleza? Quer dizer, sempre eu vou colocando, a gente tem, ó, tá vendo? Quando a gente tem uma chamada tendência de alta, o mercado não sobe numa linha reta. Como que o mercado sobe numa tendência de alta? Tem uma perna de alta, uma perna de correção, uma perna de alta, uma perna de correção, perna de alta, perna de correção, certo? E eu não vou sair vendendo porque eu acho que subiu muito que vai corrigir. A gente não tenta acertar esses pontos assim, certo? A gente faz uma análise conforme o mercado. Então repara que das correções, ó, se a gente for marcar os fundos mais baixos aqui, ó, ela nunca retorna para baixo desse fundo aqui. Significa que o ativo está numa tendência de alta, certo? Repara que poucos candles aqui ainda, ó, tá vendo a média de 8 períodos aqui, ó, certo? Poucos dias ela fecha para baixo dessa daqui e praticamente nenhum dia ela nem está pegando a média de 20, certo? Isso a gente chama de super tendência. Ou seja, ela está numa super tendência de alta. Ou seja, não vou vender de jeito nenhum, certo?
Então, o que eu tinha falado esses dias, mandei um áudio lá, do gráfico do índice, né? O índice ele abriu num gap de baixa, certo? Ó, isso aqui agora índice eu já vejo num gráfico menor. Já vou mostrar o gráfico maior depois aqui, ó. Ele abriu numa tendência de baixa, né? Por causa das tretas fiscais, por causa dessa estava se especulando a possível saída do Guedes, né? Aí falou que estava tudo amorzinho lá, né? Amor e paz e amor lá com o Bolsonaro e tudo mais, beleza? Só que ele abriu nesse gap de baixa aqui, ó, deu 1,83%. Tá enxergando aí, ó, em vermelhinho, certo? Ou seja, uma diferença lá embaixo, caiu para baixo dos 100 pontos. Só que se a gente analisar o índice no diário, certo? Nas últimas semanas, dá uma olhada, ele está bem sem tendência, ó, ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Deixa eu tirar todas essas linhas aí. Ó, tá vendo? Ele subiu, vamos lá, mesma coisa do diário, ó. Se você reparar, os gráficos são muito parecidos das ações com esse índice aqui, ó. Deixa eu ver no Tabajara Classic aqui, não tem, ó. Deixa eu tirar essa outra linha aqui. Para não atrapalhar mais aqui. Olha lá. Certo? Então, ele fez, ó, teve a queda grande aqui, olha lá. Começou a voltar e fez um pivô, tá vendo? A hora que ele fez esse pivô, vou dar até uma esticada nessa perna aqui, abriu até com gap de alta aqui, ó, tudo mais, mas a hora que ele passou dessa máxima aqui, ó, isso começa a indicar uma tendência de alta, certo? Depois dessa nova correção aqui, ó, aí sim que ele entrou, dá uma olhada, a média aqui, ó, certo? Aí ele entrou numa super tendência, né? Subiu, 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 subiu um monte, beleza? E repara só, tem alguns pontos que dá uma travada, certo? Esses pontos que geralmente dão uma travada são os tais alvos chamados a partir do Fibonacci, beleza? Então, se eu pegar a partir de baixo no primeiro pivô, aqui, ó, se a gente pegasse esse primeiro, aqui, ó, mais ou menos. Né? Lógico que não vai ser um trem exato, senão todo mundo faria a mesma coisa aqui e tudo mais, né? E daria tudo certo, mas o lance é tentar seguir, né? Você sobe, você tem que ir junto com o mercado, você não vai contra o mercado, você tem que acompanhar esse movimento para fazer tudo isso junto com a galera, ao invés de sair perdendo ali, ó. Dá uma olhada, ele veio, ele caiu, a hora que ele estava tentando subir esse pivô aqui, ó, ele fica parado um tempo nessa região aqui, ó, tá vendo? O primeiro alvo seria ali, ó, do tal do Fibonacci, beleza? A hora que a gente pega realmente o pivô de alta, você fala, não, ele começou a subir, eu posso considerar uma tendência de alta a partir daqui, ó. Com essa primeira linha nesse último topo, dá uma olhada nessa linha aqui, ó, como ele ficou brigando aqui, ó, certo? Então ele teve uma briga aqui, ó, perto dos 80 mil, agora ele brigou de novo aqui, ó, perto dos 95 mil. E se a gente colocar o pivô um pouquinho mais para cima aqui, ó, que a gente fala que é o segundo alvo do Fibonacci, dá uma olhada, ele está brigando nessa linha aqui agora, certo? Então, não é só a matemática da coisa, é toda a questão histórica que a gente tem aqui, beleza? Então, quando o mercado não sabe muito para onde vai, primeira coisa já é não fazer muita coisa, certo? Já não vai entrar pesado numa operação e tudo mais. Agora, nunca, 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 para um trade iniciante, né? Nós quatro aí que estamos começando, né? Nunca a gente vai operar contra a tendência. Certo? Então, assim, tem dia que entra vendido no índice, tem dia que entra comprado? Entra, porque a gente não opera um dia. O day trade, a gente vai operar no gráfico intraday, quer dizer, ó, de 5 minutos. Então, nos 5 minutos, isso aqui é só dia 21, ó. Só ontem, o que ficou rolando. Então, tem hora que você tem alta, tem hora que você tem baixa, mas ontem não rolou trade nenhum. Nesse bololô aqui, a gente não opera porque não teve uma tendência clara. Tá vendo? Ó?
a média. Ó. Tem hora que está descendo, está subindo, está descendo, está subindo. Então, a gente não vai operar. Eu mesmo não estou operando o índice mais, mas, por exemplo, aqui, ó, você já começa a ver uma tendênciazinha na quinta-feira, rolou aqui. Aí apareceu lá, Guedes, paz e amor, tal, não sei o quê. Mas olha o que eu tinha falado do retângulo aqui. Ó. Nesse retângulo, enquanto ele não sabe para onde que ele vai, a gente não vai operar, certo? O que a gente espera aqui? Ó? Um pivô. Ó, subiu, corrigiu, subiu de novo. Isso é chamado de pivô. Onde que a gente entra? Aqui, ó. A hora que ele romper esse daqui. A hora que ele rompeu esse topo, você compra aqui, ó. Entendeu? Como que a gente projeta alvo aqui? Se eu for colocar o Fibo aqui agora, ele vai sair daqui, né? Mas dá para você ver o pivô mais ou menos aqui agora. Se eu quiser, opa, vou fechar aqui. Se eu for colocar, né, o pivô aqui, ó. Geralmente eu desconto se tem essas sombras aqui, alguma coisa, eu faço um pouquinho mais conservador, certo? Mas dá uma olhada, ó. Se eu fiz a compra aqui, ó, né? E tracei o alvo, o que eu vou fazer? Meu alvo tá aqui, ó. Olha lá. Teria batido. Certo? No alvo. Nisso daqui, daria, vamos ver aqui, ó, 880 pontos, certo? Significa que se eu tivesse com um contrato, eu teria ganhado R$160. Se eu tivesse com dois, 320 e assim sucessivamente, beleza? Para as ações, como o movimento delas é menorzinho, nós vamos fazer a mesma coisa, é a mesma análise que a gente tem que fazer, tá? Mas a gente não vai contra a tendência. Ó, pegar a Petro que tem uns movimentos loucos aqui, ó. Petro deu uma despencada aqui, né? Aqui, ó. Né? Aí bateu um monte lá, tal, não sei o quê. Aí, qual que poderia ter sido alguns pontos de entrada? Aqui, ó, de Petro. Você tem, ó, teve essa queda gigante, certo? Aí, ó, começou a voltar, veio aqui e fez um pivô. Tá vendo? Quer dizer, ó, eu tenho um topo, perdão, um fundo mais alto, certo? Quando eu tenho um fundo mais alto do que o outro, significa que já está me mostrando uma tendência de alta. Olha a média de 8 aqui, ó, ela já está subindo, quer dizer, ela está me mostrando que num curto espaço aqui, ó, o movimento é de alta. A hora que ele fez esse pivô aqui, ó, repara aqui, ó, quando ele rompeu esse pivô, a média de 20 já está querendo começar a subir, tá vendo? Beleza? A média de 200 ainda estava lá embaixo, porque ela demora muito para se movimentar, né? Já que é um período muito longo aqui, ó. Mas a hora que eu fiz isso, ó, rompeu o pivô, aqui é compra, certo? Aí eu compro com stop aqui embaixo, beleza? Então eu tenho que ver se eu estou disposto a tomar esse risco aqui, ó. E aí a gente faz no mínimo aqui, ó, 1 para 1, você pode fazer aquela parcial e depois já deixar levar de novo, certo? Aí se você mete o Fibo aqui, ó, tá vendo? Se a gente tinha feito essa compra, a hora que ele rompeu aqui, ó, o primeiro alvo está aqui. Você ia bater em 5 dias, 6 dias aqui, você bate um primeiro alvo, certo? Quer dizer, faz aquela saída parcial, se quiser, e deixa o resto no 0 a 0. Aí, não, eu quero mais ali, eu quero ver onde que é o segundo alvo. Põe a segunda linha do Fibo aqui, o segundo alvo era aqui, ó. Beleza? Não, Petro vai continuar subindo. Eu tenho micro pivôzinhos aqui que me indicam a tendência de alta. Ó. Ela está em cima ainda da média de 20 aqui, ó. Ela está em cima da média de 8, está me mandando uma super tendência. Então, beleza. Então, deixa comprado, certo?
mas não dá para operar nessa situação aqui contra a tendência. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Julho e agosto, ó, isso aqui é julho, isso aqui já é 20 dias de agosto aqui, ó. Petro está parado aqui no meio. Então, o que que a gente faz? Nada. Certo? Ou você fala, não, isso aqui pode... Tem outros indicadores aqui e tudo mais, você pode falar, não, vou parar, tal, não sei o quê, vou sair, depois se continuar a subir, eu entro de novo. Beleza. Agora, quer ver uma que deu? Banco do Brasil. Não, essa daqui eu não vou tirar o gráfico, eu quero mostrar depois. BBAS3. O Banco do Brasil está querendo mostrar um pivô de baixa. Ó. Ele estava, fez essa pernada para subir. Tá? Ó. Fez essa pernada para subir. Desceu. Certo? Podia até quase que considerar um aqui, ó, mas ele não rompeu, ficou no mesmo ponto. Isso aqui já começa a dar uma ideia de baixa. Só que aí ele fez um pivô, um topo mais alto que esse, quer dizer, já desconfigurou. Isso aqui indica um movimento sem tendência. Quando a gente tem esse movimento sem tendência, aí o que você faz? Nada, esquece esse ativo, certo? A gente traça um retângulo dentro desse ativo aqui, e não faz nada enquanto ele estiver aqui, ó. Certo? Mas esse já mostrou uma descaracterização da tendência de alta. Não significa que vai ser baixo, certo? Estão falando de privatizar tudo agora, estão falando do o Banco do Brasil vai poder operar com menos capital, não sei o que lá, tudo mais, então isso pode influenciar o mercado, então não vou fazer isso. Aqui, ó, a B3. Uma das bandeirinhas mais lindas que tem. O que é uma bandeirinha aqui, ó? Dá uma olhada. É como se isso aqui, ó, fosse o mastro da bandeira, tá? Isso aqui é uma figura de análise técnica. Vou apagar isso aqui, certo? Olha lá, ele veio aqui. Isso aqui eu não fiz hoje não, tá? Isso aqui eu fiz tem um tempão já, quando ele entrou. Eu vendi minhas ações aqui, ó. Tá? Quando ele começou a querer dar essa queda, né? Que ele já fez uma correçãozinha aqui, eu falei, acho que vai baixar toda essa parada, eu vendi aqui, ó. Vendi a 64, né? Ela chegou aqui a 57. Beleza? Mas isso aqui eu já fiz, mas dá uma olhada como ela mantém essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma chamadinha linha de tendência de baixa que a gente tem, e a gente faz uma paralela aqui em cima. Então ela ficou nesse canal aqui, ó, por vários dias, certo? Aí chegou um dia que foi romper mais, foi o estresse lá de se o Guedes ia sair ou não, né? Segunda-feira agora. Aí depois voltou, deu uma corrigida, aí Guedes e Bolsonaro, ó lá, paz e amor, até abriu num gapão de baixa, tá vendo? Funciona a mesma coisa do índice. Olha, fechou aqui na quarta, abriu aqui na quinta, certo? Aí falou, não, tá tudo certo, tal, não sei o quê. Vai, pode voltar a subir agora, certo? Mas repara, teve uma micro correçãozinha ontem. Sexta-feira o mercado já é mais estressado, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Pela análise técnica, o que eu posso fazer? Se ela saiu da bandeira, fechou acima da bandeira, teve uma correção, se agora a gente tiver uma passagem para cima desse ponto aqui, ó, 62,50, certo? Ela fechou em 60,97, né? Se ela romper esse 62,50 agora, pode ser uma compra, certo? Se eu fizer uma compra aqui agora, o que eu vou fazer? Posso entrar com 2 lotes, você entra no fracionário, você entra com quantas ações você quiser, certo? Qual que é o primeiro alvo? A máxima histórica aqui, certo? 69,82. Qual que seria o stop? O stop correto seria na mínima que eu tenho aqui, 57, certo? Então, ó, eu entro com 62 para arriscar para 57, então eu estou arriscando R$5, meu alvo é 7, certo? Chegou aqui, eu deixo, por exemplo, comprei 200 ações, eu deixo 100 para vender aqui, e 100 eu vou carregando, certo? Pode ser que suba mais, pode ser que suba menos, mas olha a tendência que ela já teve aqui, certo? Só que as correções geralmente são proporcionais aos movimentos, certo?
Então, quando eu tenho um movimento muito forte, eu posso ter uma tendência, né, uma correção muito forte também. Mas fazendo uma análise técnica, isso aqui está bem bonitinho para continuar uma subida aqui. Vai continuar? Não dá para saber. Beleza? Certo? Ó, Uzi Minas. Puta tendência de alta, dá uma olhada. Mal tá batendo na média de 8 aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma chamada super trend, ou seja, super tendência. Beleza? Não vai ter uma correção uma hora? Pode ter, ó. Geralmente as correções a gente vê também no Fibo, ó. Pega essa pernada aqui, ó. Ela foi da máxima para a mínima, olha a correção, 50%. Certo? Isso aqui do Fibonacci, ó, essa linha aqui, ó, ela está bem no meio da mínima e da máxima, certo? Então ela fez uma correção de 50%, uma correção perfeitamente saudável. Significa que aqui, ó, era um ponto de compra, só que você tem que deixar o stop aqui embaixo também, certo? Então você vê se você está disposto a arriscar isso aqui. Ia passar uns vários dias, né, semanas aqui, acho que até mês, né? Teria comprado dia 23 de junho, né? E ela teria saído desse sufoco aqui 27 de julho, certo? Depois que passou lá, já começou a subir, né? Repara só, isso aqui é outra, não vou entrar muito em análise técnica aqui, né? Vocês, enfim, para não encher muito a cabeça de vocês aqui, ó. Mas a hora que ela fica nessa lenga-lenga aqui, ó, nessa consolidação, não sabe se vai para cima ou vai para baixo. Quando a média de 20 chega aqui e ela faz, ó, fecha para cima, fecha para baixo, fecha para cima, fecha para baixo da média de 20. E a partir desse ponto aqui ela vai embora, isso aqui é um chamado Power Breakout. Isso aqui é uma demonstração muito clara, né, bem assertiva de que agora o negócio vai começar a subir. Repara, depois disso ele não voltou mais. Então, se você não tivesse feito essa compra aqui porque o stop está muito caro, está correto, né? Proteger seu capital. Mas aí, a hora que ele fez isso aqui, aí você mete um stop menorzinho aqui embaixo, certo? E compra, pode até ter comprado no fechamento desse dia aqui, ó, que você viu que ele fechou aqui e tal. Ou você podia ver um micro pivôzinho aqui. Opa, não é retângulo que eu quero. Ó. Você tem esse micro pivôzinho aqui, ó, que pode indicar, né? Teria dado um sustinho alguns dias aqui, né? Mas stop aqui embaixo e aí depois disso ele começa a subir um tanto. Beleza, galera? Não vou me esticar muito, mas estou aberto a dúvidas, caso vocês precisem alguma coisa, tá bom? Eu não vejo o WhatsApp ao longo do dia, principalmente quando eu estou operando e agora dando as aulas, tal, não sei o quê, mas se quiser entrar em alguma operação, me liga, tá bom? Dou uma analisada junto aí com vocês. Falou? Abraço, fiquem com Deus, bom final de semana.